Tá junto. Ele está ali. Então, aí eu pergunto para você, se a Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois ele conversou com seus discípulos e ele ascendeu ao céu. E ele disse, eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo Consolador. É o que está conosco, Espírito Santo Consolador. E ele disse, eu vou preparar-vos lugar. E se eu vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele já foi. Então, se eu olho para o crucifixo, eu estou dizendo que Jesus ainda está na cruz. E sabe quem que fica satisfeito quando você diz que Jesus está na cruz? Você sempre fala de um nhonhonho. Não, nhonhonho. Você fala nhonhonho, é o diabo. É o nenonho. É esse realmente. Eu ia te perguntar, como é que você vê, um chama de cramonga, outro de tibinga, outro do nenonho, o biribinho chama de nenonho, eu também chamo. Para mim é um nenonhozinho queridinho, né? Que o diabinho mesmo, para mim não existe, mas enfim, como é que você vê essa figura do diabo, vamos dizer assim? Neri, eu diria assim, como é que eu vejo, como é que a Bíblia vê? Ou como é que a Bíblia? A Bíblia vê, entende? Na verdade é o seguinte, tudo isto aconteceu por uma rebelião no céu. Houve uma confusão lá? Sim. Houve uma briga? Lúcifer, você sabe. Ô, Nod, estimado, tu cuida com as confusões que pode dar em cima, né? O Nod está lá em cima, tem que cuidar, né? Olha só, houve uma rebelião no céu. Lúcifer era um anjo de luz. E ele chegou num determinado momento e disse, subirei nas nuvens e serei maior do que Deus. Olha só, Deus, eu serei maior do que Deus. E com isso, há uma queda. E com ele, com a queda dele, os demônios, entende? 1/3 do anjo dos céus desceram. Essa lambança que tudo você está vendo por aí. Essa lambança que a gente vê no dia a dia? Porque inclusive na vida pública? É influenciado, tudo. Tudo tem o dedo do cramonguinha por trás ali do tibinga? Justamente a influência negativa, entende? Então, como é que eu vejo? A Bíblia fala de que realmente ele é o adversário. Pedro, o grande apóstolo Pedro diz assim, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, quando os políticos, né, e vamos deixar bem claro, não todos, mas muitos fazem, bota a mão no dinheirinho do povo, tá o estimadinho com o garfinho ali atrás, atiçando ele para vir botar a mão naquilo. Quando ele trai a mulher lá também, ou a mulher trai o marido, tá o tibinguinho ali, o nenonhozinho ali, tá fustigando ele para ele perder a estribeira para fazer a lambança. Tá sempre o dedinho dele. Aquele chifrinho ali tá sempre lá atrás dele, assim para... Eu responderia para você da seguinte forma, de Deus não é... Claro que não, Deus né? Então pronto. E Deus não vai fazer o mal, Deus não vai provocar o mal. Isso, entende? Lógico. Então eu diria, o que realmente o homem vive de forma errada, entende? Contra a vontade de Deus, não é de Deus, entende? Tudo que denigre a imagem do próprio homem, entende? A gente vê tantas coisas, né? Principalmente agora nessa época eleitoral, né? Tantas coisas. Essa é... Entende? Então, você percebe que aquela ganância, porque eu tenho que ganhar, aquele negócio todo, então, e se deixa levar, é o lado material da coisa. Aí eu faço a pergunta, esse do material de ganhar, o poder é coisa do tibinga, do cramonga, é coisa do nenonho? Porque pelo poder eles fazem o diabo para chegar lá. Gastam milhões e milhões e milhões para ganhar 10 mil reais por mês. Mas, Neri, isso é tudo obra da avareza. Gastam milhões para gastar, ganhar 8 por mês, 5. Neri, é avareza. 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 Porque se eu não me contentar com aquilo que eu tenho, eu sou obrigado a lançar mão daquilo que não é meu. Entende? É avareza. Eu diria para você, mas pastor, você não quer um bom carro? Eu tenho lá um mundozinho. Claro que eu gostaria de ter, evidente. Você não quer uma casa de praia? Hoje eu estou na casa pastoral aqui na Primeira Igreja Batista. Você não quer uma casa de... Claro que eu quero. Mas eu não estou obcecado por isso aí. Se ela acontecer para mim... Ótimo. Há até aqueles que pregam sobre a doutrina da prosperidade, e até muitas vezes se descentraliza a mensagem de Jesus, entende? Quando a pessoa fica obcecada por essa ideia, que eu tenho que ficar rico, coisa parecida, a gente percebe. Infelizmente, isso acontece muitas vezes dentro das igrejas, a gente vê até pastores debandando, eu não sei nem se é pastor ou se é mercenário. Isso não pode ser pastor. Entende? Mercenário. Então eu diria que há. Mas aí é justamente aquele que foca esta ideia, tirar proveito próprio. Porque tem o ser humano, eu falo sempre, engraçado, entre aspas, né? O ser humano é uma figura
que você nunca sabe a atitude que o ser humano vai tomar. Mas tem pessoas que têm a capacidade de, por dinheiro, a gente vê isso no dia a dia, a mídia mostra isso. Tem a capacidade de, por dinheiro, matar pai, matar mãe e chorar no velório. Isso tem muito. Tem, bastante. Tem. Que é a gula pelo dinheiro. É a gula. A gula pelo dinheiro faz o cara ser antiético, faz o cara matar mesmo que ele mata. Sim. Ele não vai mais querer ter amigo mesmo, porque ele sabe que os amigos, para ele ter essa fortuna, ele vai ter que sacanear um monte de gente. Ele vai ter que dar uma puxadinha no teu tapete, no do outro, no do outro, no do outro. Vai ter que assumir um compromisso e não vai honrar. E daqui a pouco ele está com esse poder dessa fortuna toda. É verdade. Então, porque o ser humano ele é muito movido ao capitalismo. Essa que é a grande verdade. Justamente. Essa que é a grande verdade. Se eu não tiver o melhor carro do mundo, se eu não tiver o melhor apartamento do mundo, a melhor casa do mundo, a melhor amante do mundo, de repente, né? Ou o melhor amante, né? Que às vezes o homem também tem o seu amante, que não necessariamente também é mulher. Também tem disso, né? Tem disso. Tudo isso é coisa. E como é que tu não me explicou? Eu fiz a pergunta e eu acho que tu rodeou e fugisse. Eu já, tu sabe? Fala. Tem umas coisinhas ali que eu também fico meio, como diz o Biriba, meio prostituto da vida. Eu pego meus baldinhos, tem umas coisinhas que eu também não gosto muito. Porque eu perguntei uma coisinha e tu não respondeu. E eu já vou dar minhas porradinhas. Tu não respondeu, que eu queria que tu me dissesse como é que tu vê o Tibinguinha. Como é que tu vê ele assim, com chifrinho, sem chifrinho, com o garfinho, sem o garfinho, assim, como é que tu vê ele? E tu chega a ver ele, não? Né? O estrago, mas tu sim. Imagina ele? O estrago, sim. Tá, mas tu imagina ele, não? Ou ele também é uma figura que não dá pra ver? Não, deixa eu dizer pra você, o estrago a gente vê. O estrago, sim, né? O estrago, entende? Eu não preciso querer mais nada, a não ser perceber o estrago que ele faz na vida das pessoas. Quando você percebe aí um alcoólatra desgraçando a sua própria vida, acabando com o seu lar, o estuprador, aí o pedófilo, é um problema, vou falar de boca bem cheia, o pedófilo. Problema sério, e olha que a coisa está se disseminando de uma certa forma. Falando no pedófilo. Não, agora você não quer que eu responda? Quer, responde. Então, vou te fazer uma então agora me faz uma pergunta e agora me tira dessa. Então vai lá, responde que eu vou te perguntar do pedófilo. Na verdade, Neri, essas são as consequências do pecado, da manifestação do diabo. Todas as coisas ruins. Eu vejo pessoas aqui na cidade, que não existe mais no nosso meio, que você olhava para a pessoa e parece que ele estava vivendo muito bem, de repente tira a sua própria vida. Eu não vou nem citar. Pessoas que se conhecem o nosso meio aqui. Eu encontrei pessoas aqui 2, 3 dias antes de se matarem na cidade. Mas você não sabe o que vai no interior. Mas o que levou? Foi Deus que levou ela? De maneira alguma. Não foi Deus, claro que não. Então, é justamente nessa área que nós analisamos. Agora, como ele é, chifrinho, aí, garfinho na mão, tridente, não tridente. Entende? Isso são coisas também que criam, botam na cabeça da gente. São fantasias. Né? Não podemos fugir de uma realidade. Ele existe. Ele é opositor de Deus. Entende? A Bíblia diz assim, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a existência dele, não adianta a pessoa querer fugir dessa realidade, tanto quanto a morte. Diz, eu não vou morrer, mas chega uma certa hora, a pessoa morre, acabou. Existe, claro. Acabou. Todos nós vamos. Acabou, entende? Então, e a Bíblia diz que cada um terá que prestar conta a Deus do que fez. Olha só. E o inferno, ou de bem, o inferno é na Terra, então? O inferno é aqui? Aqui não. Não. Essa pregação que diz, não, aqui a gente faz, a gente paga. Não é? Não. Pode ter. Não. A Bíblia fala a respeito do lugar de tormenta. A Bíblia diz que o diabo vai ser lançado num lago que arde fogo e enxofre. E, aliás, é interessante, vou até citar isso para você dentro do contexto bíblico, diz assim que quando Jesus olhar para alguns que pensaram que porque fala de Deus, é bonitinho, vão na igreja, e assim, não, agora eu sou salvo. A Bíblia não fala a respeito disso, não. Jesus vai olhar para ele e dizer, olha, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Não se acaba mais. Preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, para o diabo e seus anjos. O homem vai para o inferno porque quer. O homem vive o inferno porque quer. Porque quer. Você pode ver por aí, você pode viajar, você perceber o inferno que a pessoa vive. Quantas pessoas que criaram o seu inferno e beberam do seu próprio inferno e hoje vive condenado eternamente. Aí, claro, nesse inferno ele está agarrado ao diabo.
Porque ele provocou esse inferno. Claro. Ele teve oportunidade. Aliás, a oportunidade já teve, sabe onde, Neri? É quando a Bíblia diz que, ainda que o homem sendo pecador, Deus, com seu grande amor, enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vinda de Jesus não é essa figura que daqui uns meses já começamos, entende, fazer a festinha de Natal, chorar, que negócio. Jesus não veio simplesmente para essa festinha. A Bíblia diz que ele veio, ele sofreu neste mundo, ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso para nos salvar. Interessante isso. Independente do Neri aceitar ou não, qualquer outra pessoa aceitar ou não, a Bíblia diz que Jesus já morreu na cruz do Calvário, entende? Para nos salvar. Agora, o homem que não aceita Jesus, entende? Que não aceita os planos de Deus, aí ele vai para o inferno. É porque não aceitou. É porque tem a expressão que às vezes o cidadão diz assim, nem Deus me ajuda, hein? Só tomo pau, só tomo pau, só tomo pau. Mas isso também não é verdadeiro, né? Também não é verdadeiro. Neri, se entender que eu sou o pastor e não passo por lutas e por provações, quem pensar está enganado. Está enganado, né? Está enganado. Se pensar que a turminha que está comigo não passa por lutas e provações, passa. Só que é diferente nós passarmos. O coração de vocês está sempre em harmonia, né? Vocês estão de bem com a vida, porque, Neri, claro. Neri, eu já passei momentos da minha vida difícil, sem dinheiro, entende? É uma fase difícil, assim, mas Deus não existe. Eu estava simplesmente andando, e você chateado com Deus, quase querendo dizer, ó Deus, chega de andar contigo, e de repente dá um chutinho no areia, só R$2 assim para comprar 2 pãezinhos e um leitinho. Não sei quem perdeu, como é que foi, não sei. Entende? Tu achou os então, dois, entende? Isso há anos atrás. Então, das coisas pequenas a gente vê a manifestação de Deus, entende? E todas as pessoas que buscam realmente fazer a vontade de Deus, ele vê as coisas pequenas. Não precisa de muita coisa, não, para sentir a presença de Deus. Entende? E é nesse aspecto que eu vejo o homem peca, porque o que eu fiz? O que eu estou pagando? Não está pagando nada. Essa mesma pergunta, Neri, que você fez, algumas pessoas perguntaram, justo está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 9, sobre o cego de nascença. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus olhou e disse, olha, nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, por que o pastor Almir passa por esse sacrifício, todos esses problemas todos? Parece que no início do meu ministério pastoral foi bem aqui, Foi não. Passamos por lutas e provações, entende? Mas Deus nos preservou. E hoje eu tenho a alegria de poder estar sentado e conversar com você e dizer que Deus me deu essa bênção de poder ter estado aqui. E eu também estou abençoado por ter o pastor Almir aqui do meu lado, dizendo essas coisas bonitas, maravilhosas, e clareando muito para a nossa comunidade a força da fé, o nosso Deus, ele que está toda hora do lado da gente. Bom, nós vamos ao nosso intervalo, Mr. Maria. Eu vou deixar uma pergunta que eu queria fazer agora, mas nosso tempo desse bloco já foi, que é sobre o pedófilo, que eu já peguei minha tesourinha aqui, que para mim o estuprador e o pedófilo, se eu pudesse, eu puxava assim bem o pistolim, mas esticava bem. Mandava o Diego segurar ele, o Jonas aí, dar uma seguradinha, o Leonardo, segura! Agora eu vou com a tesourinha aqui, pau. Mas eu faria questão. Eu faria questão de cortar o pistolim fora, o pingolinhozinho, porque tem coisa que eu não aguento. E olha, você vê essa lambança todo dia a mídia divulgando, todo dia. Inclusive com as pessoas que estão, infelizmente, também muito ligadas à religião. Isso é uma coisa triste, né? Triste quando se abusa de criança. Há muitos e muitos anos isso vem acontecendo. Infelizmente. E que nesse meio, evidentemente, que também tem gente boa. Nós vamos ao nosso intervalo, voltamos já já com o nosso estimado, recomendado, abençoado, idolatrado, iluminado, pastor Almir dos Santos da Igreja Batista. Voltamos já.